Você sabe o que é o condrosarcoma? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião de quadril. E hoje vamos falar sobre o condrosarcoma. Caso você tenha interesse neste assunto ou em outros assuntos da oncologia ortopédica da cirurgia do quadril, assine o canal. O que é o condrosarcoma? O condrosarcoma é um tumor raro, então ele é um câncer ósseo, então um câncer que surge nos ossos. Ele, apesar de ser raro, ele é o segundo sarcoma ósseo mais comum, perdendo apenas incidência ao osteosarcoma. Esse é um tipo de câncer ósseo que acomete pacientes normalmente acima dos 40 anos e atinge regiões como bacia, região do fêmur, próximo ao joelho, próximo ao quadril, região do ombro também, mas pode surgir em outras localizações com os ossos das mãos e pés também. Qual que é a origem do condrosarcoma? Não existem muitos fatores de risco associados, hábitos ou herança familiar, mas ele está associado com algumas síndromes. Então, pacientes que têm síndromes genéticas de tumores benignos, como encondromatose, que é a síndrome de Ollier, síndrome de Maffucci, e temos também a osteocondromatose múltipla. São lesões em que os pacientes têm vários tumores benignos de origem cartilaginosa e estão associados a um índice maior de transformação para o condrosarcoma. Quais os sintomas do condrosarcoma? Então isso vai depender um pouco do grau desse tumor. O que é o grau? O grau de agressividade. Então nem todo condrosarcoma se comporta de uma maneira igual ao outro. Nós temos normalmente 3 graus de condrosarcoma. O grau 1 é o condrosarcoma de baixo grau, o 2 é o intermediário e o 3 é o de alto grau. Uma parcela relevante dos condrosarcomas são de baixo grau, ou seja, são aqueles que são menos agressivos localmente e têm menos chance de se espalhar, de formar metástases. Então, os sintomas vão depender um pouco do tipo de condrosarcoma. Em alguns casos, eles podem até ser um achado de imagem, então o paciente faz o exame por algum outro motivo, alguma outra dor, acaba achando esse tumor, mas de maneira geral ele vai provocar uma dor, que ele começa a ser insidiosa e algumas vezes essa dor pode ser mais persistente. Naqueles condrosarcomas de alto grau, o paciente pode perceber também um aumento de volume local. Já naqueles de baixo grau, normalmente ele está dentro do osso, e isso acaba não ocorrendo. Outros sintomas mais raros são a diminuição de mobilidade articular, a claudicação, então o paciente pode começar a mancar. Em alguns casos mais raros, ele pode até ter uma fratura patológica relacionada ao condrosarcoma. E como é feito o diagnóstico do condrosarcoma? Então, isso depende um pouco do grau. Naqueles condrosarcomas chamados de baixo grau, que é o condrosarcoma grau 1, normalmente o exame de imagem já vai mostrar que se trata de um tumor de baixo grau. Muitas vezes ele se confunde até com um tumor benigno, chamado de encondroma. Esses casos de baixo grau, o exame de imagem normalmente é o principal para a tomada de conduta. Muitas vezes não realizamos a biópsia, pois a biópsia às vezes não esclarece o diagnóstico. Já naqueles tumores de alto grau, a biópsia deve ser realizada para confirmação do tipo de tumor, qual que é o seu grau histológico. Exames de imagem são importantes, então, na avaliação. Então, a radiografia inicial, ele consegue demonstrar se é um tumor de origem cartilaginosa, então haverá calcificações que demonstram esse tipo de tumor. Às vezes existe uma destruição óssea também, às vezes uma lesão de maior agressividade, um tumor que pode sair do osso também. A ressonância magnética é um ótimo exame para avaliação do tumor cartilaginoso, pois ele mostra que se trata desse tipo de tumor. Mostra bem o limite dessa lesão, se ela saiu do osso ou não, se está invadindo outras estruturas também. Tomografia computadorizada é um exame muito importante para estadiamento, para ver se o tumor está localizado ou se ele tem alguma chance de formar alguma metástase pulmonar. Cintilografia óssea também pode ser solicitada para avaliar a atividade da lesão. Em alguns casos, um exame novo, o PET-CT, também pode ser realizado para tentar diferenciar se trata de um tumor de baixo grau, um encondroma, um condrosarcoma de baixo grau, ou uma lesão cartilaginosa, um condrosarcoma de alto grau. E o tratamento, como que é feito? Então isso, como falei anteriormente, depende do grau do condrosarcoma
Existem condrossarcomas de baixo grau que podem até ser observados, não serem tratados cirurgicamente. A maioria dos condrossarcomas, eles não respondem nem à quimio, nem à radioterapia. Então, quando é feito um tratamento, normalmente é um tratamento cirúrgico. Quando se trata de um tumor de baixo grau, um condrossarcoma grau 1, podem ser feitas cirurgias menos invasivas. Então, pode ser feita uma curetagem, uma limpeza desse tumor. Podem ser utilizados algumas substâncias para diminuir a chance desse tumor voltar, então, como eletrocautério, nitrogênio líquido, fenal. Então, são substâncias que diminuem a chance desse tumor voltar. E o preenchimento pode ser feito com cimento ortopédico e, às vezes, suplementado com placas, com parafusos, em alguns casos até substituição por endopróteses. Nos casos mais agressivos, o condrossarcoma deve ser retirado por completo, então não pode ser feita a curetagem dessa lesão, senão teremos um aumento da chance desse tumor voltar. E aí a reconstrução vai depender da localização desse tumor. Alguns tumores pélvicos em que você tem o condrossarcoma, eles não são reconstruídos. Agora, nos tumores de membros, em geral, essa reconstrução é feita com endopróteses não convencionais. E qual o prognóstico do paciente com condrossarcoma? Então, se aquele paciente tem um condrossarcoma de baixo grau, o prognóstico é excelente. Ele tem uma chance pequena de se espalhar, então é um prognóstico muito semelhante a de um tumor benigno. Já naqueles condrossarcomas de alto grau, que são mesenquimal, desdiferenciado, a chance de metástase é maior e o prognóstico do paciente também é pior. O mais importante para o paciente é estar informado sobre seu diagnóstico e estar num centro de referência. Então, procurar um especialista no condrossarcoma que possa conduzir o caso de maneira adequada. Olá, seres iluminados. Meu nome é Érica Valentim, mãe do André e da Marcela. Tenho 46 anos e fui diagnosticada há quase 8 anos com um condrossarcoma no úmero esquerdo. Assusta, né? Puxa, você tem câncer. Não fala essa palavra não. Shhh, é feio. Eu vim aqui para quebrar o tabu, para desmistificar que existe vida pós-câncer, que existe vida de qualidade durante o tratamento do câncer. E que câncer não é um bicho-papão, como a gente vê por aí. Olha, ele assusta. Sabe, quando eu recebi meu diagnóstico, assim como o bicho-papão faz o bu, eu levei o bu. Minha história eu vou contar pra vocês. Era um dia normal, sou professora, ia dar aula. Acordei e a primeira coisa que eu faço é arrumar a minha cama. Sabe aquele movimento que você faz de estender a cama? Pois é, eu fui estender minha cama. E nesse movimento, o meu braço parece que foi decepado. Pá! Foi uma dor insuportável. Ele ficou mole, estranho. Mas tudo bem, tinha que trabalhar. Tomei um analgésico e fui dar aula. À noite, aquela dor pulsava e eu resolvi ir ao pronto-socorro. No pronto-socorro, num simples raio-x, deu que eu tinha um tumor. E o médico na hora falou assim: você caiu, sofreu alguma lesão? Eu falei: eu? Não, eu só arrumei a minha cama. Pois bem, eu te aconselho a procurar um oncologista ortopédico, porque estou vendo aqui, ó, um tumor de 14 centímetros, aproximadamente. Como vocês estão vendo aqui na imagem. Gente, confesso pra vocês que abriu um buraco no chão. Como um bicho-papão, por isso que eu estou aqui no quarto. Ele não vai sair de trás do armário. Mas ele saiu. Me deu um susto. E aí eu percebi que a gente tem medo daquilo que a gente não sabe. A gente tem medo porque somos mal informados. Então eu venho aqui desmistificar. Eu sentei no computador, eu pesquisei, eu estudei, eu analisei. No dia seguinte eu consegui marcar
com um médico especialista, um oncologista, um cirurgião, oncologista ortopédico. E ele fez a avaliação. No mesmo momento que ele viu o raio-x, ele já prontamente pediu os exames de ressonância, de biópsia, para saber o tipo de tumor. Sim, eu tive um condrosarcoma grau 2 no úmero. Então, o osteosarcoma, como o Dr. Daniel disse aqui, o condrosarcoma é um tumor raro e ele acomete pessoas a partir dos 40 anos, que é mais frequente. E eu, na época, tinha 30 e poucos anos. Levei um susto, né? Porque geralmente o câncer aparece nas células, vai nos tecidos, órgãos, chega no osso, quando a pessoa aguenta. E depois ultrapassa a barreira do osso. O meu já começou pelo fim. O que fazer? Chorar? Chorei. Confesso para vocês que eu chorei no primeiro dia, porque eu não tinha informação. Por isso eu venho aqui informar o que é um condrosarcoma, o que é ter um câncer, o que é conviver com essa palavra, porque você é rotulada como uma sentença de morte. Pum! Mas a gente veio para mostrar ao mundo que isso pode ser mudado. Que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é um bicho-papão. E eu não tenho mais medo de bicho-papão. Ele me assustou de início. Mas agora eu domino. E eu não estou condenada, a ficar aqui num quarto, chorando. Tudo passa. Tudo é fase. Tudo é um ciclo. E se passar, eu vou passar deitada numa cama? Eu vou passar vivendo. O câncer me trouxe isso. Ele me trouxe a vida. Ele mostrou que eu sobrevivia. E agora, a partir dele, eu vou viver. E assim eu fiz. Com dor ou sem dor, continuei minha rotina. Em 2016, foi feita a ressecção do tumor. E foi colocada uma endoprótese no local, como vocês estão vendo aqui na imagem. Perdi alguma mobilidade? Sim, perdi. Mas eu me adaptei. Claro, eu não dou mais saltos de Daiane dos Santos, assim como eu dava. Mas eu ainda viro uma bela cambalhota. Então, não tenham medo. Eu estou vestida de amarelo. E de amarelo eu defendo. Porque existem vários tipos de câncer. E esses vários tipos de câncer é denominado pela OMS por uma cor. No meu caso, meu câncer ósseo. Meu não. Ele foi meu por um tempo, foi meu amiguinho que me ajudou a viver, a celebrar a vida com positividade e otimismo. Por isso que eu registrei aqui no meu ombro a palavra positividade. Porque foi isso que ele me trouxe. Coisas positivas apareceram a partir dele. Eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Enquanto pequenas coisas eram tempestade para outras pessoas, e para mim não. Eu vivo e celebro cada momento da minha vida, com alegria e bom humor. Já se passaram 8 anos. Já pensou eu ficar 8 anos deitado, numa cama? Não. Dói? Dói. Dói um pouquinho. Mas é controlado. A gente consegue. E eu sei que você aí do outro lado também vai conseguir. Se você tiver alguma dúvida sobre
câncer ósseo, condrossarcoma e como viver bem, bem-estar com ele, que a gente tem que conviver. Se a gente tem que viver e conviver, que seja com alegria, com otimismo e não chorando, acamada numa cama. O trabalho continua, a vida continua. Então, vivemos da melhor forma possível. Se você tiver alguma dúvida, mande aqui para o nosso canal, assine, coloque um like e clique no botãozinho de notificações que eu vou estar pesquisando e falando sobre este tema. Que ninguém fala, ninguém dá a cara, ninguém mostra, porque as pessoas têm medo. Medo do bicho-papão. Mas ó, vem cá, eu vou contar pra vocês. Ele não dá medo não. Tudo passa. Acreditem, tenham fé. Porque ó, dele é a última palavra. Até mais. Tenham todos um excelente dia. Um dia iluminado. Celebrem a vida. Vivam e não sobrevivam. Um grande beijo. Até mais.